Chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Vamos fazer do tempo do Falando ao Coração, que dura meia hora, um tempo especial de unção, de virtude, de comunhão, de bênçãos na nossa vida. Quero pedir você para parar no que está fazendo e meditar comigo na palavra de Deus, orar comigo. Eu tenho certeza que no final do programa você vai dizer assim, compensou, porque diariamente precisamos ter um momento com Deus, momento onde você possa ouvir a palavra de Deus, momento onde você possa agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por você, um momento de devoção, um momento de culto a Deus, um momento onde você pode ter esta comunhão mais estreita, mais íntima, mais perfeita na presença de Deus. Então vamos viver esta meia hora com muita fé. Vamos viver esta meia hora com muita unção. Vamos viver esta meia hora com muita alegria e fazer deste o nosso culto de hoje. Eu tenho certeza que você será edificado, você será fortalecido, você será abençoado. Você, às vezes, sabe, mas pode ser que no momento você esqueça. Você não é só esse ser humano de carne e osso que você é visto por você mesmo e pelos outros. Você é mais do que isso. Essa é a parte visível, mas você tem a parte invisível, que é a sua alma, que é o seu espírito, que é a sua vida espiritual. E aí você precisa de cuidar dessa vida espiritual. Você cuida bem do corpo, ou seja, toma o seu café da manhã, toma o seu almoço, o seu jantar, o seu lanche da tarde, bebe água, vai no médico, faz exercício, essas coisas todas necessárias para manter o corpo em forma. Mas você tem preocupado com a sua alma também? Tem preocupado com o seu lado espiritual? Tem gente que cuida muito bem do corpo físico, mas esquece do corpo espiritual. E é necessário entender que um coração alegre aformoseia o rosto. Olha só. Então, muitas vezes a pessoa faz um botox, usa alguns cremes, faz uma maquiagem, faz uma reconstrução facial, faz aí uma melhora da sua performance para parecer mais bonito, mais jovem, arruma o seu cabelo, faz tudo que é necessário para se parecer mais jovem, mas às vezes por dentro está tão velhinho, está tão acabado, está tão fraquinho, está tão fragilizado. Isso vai refletir no seu exterior. Então é importante nós termos Cristo em nossa vida, porque a presença dele conosco nos faz diferenciados. E aí possamos assim viver uma vida melhor e sermos muito mais fortes, mais abençoados e vitoriosos. Por isso nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E todos os dias você vai nos encontrar aqui no Falando ao Coração para ter esse momento de comunhão, este momento de devoção, este momento quando você vai ser alimentado na vida espiritual. Temos a Bíblia, que é uma fonte perene de alimento. Temos a oração, uma fonte perene de alimento. Temos o louvor, o culto a Deus, por isso nós precisamos fazer parte de uma igreja. Tem gente que acha que não precisa ir na igreja. Não, eu e Deus aqui fazemos tudo. Faz nada. Você tem que entender que é necessário você ter comunhão com Deus na sua casa, ter comunhão com Deus no seu cantinho, no seu quarto, onde você puder, mas é necessário você mostrar para o mundo que você é um cristão, que você é um crente, que você adora a Deus, que você serve a Deus. Aí você faz isso indo para a igreja. Lá você reúne com outros que têm a mesma fé e assim todos ali louvam a Deus e glorificam a Deus. Então você precisa ser um cristão que tenha compromisso com Deus 24 horas, mas que nesse compromisso com Deus você tenha convivência com os outros cristãos, porque fazem parte da nossa família. Afinal de contas, no dia que aceitamos Jesus como Salvador, cremos nele, conforme diz a Bíblia, nós nos tornamos filhos de Deus. Assim tem muitos filhos de Deus por aí. E família a gente tem que conviver.
família nós temos que formar vínculos importantes. Então, é muito bom estar na presença de Deus, sabendo que Ele está conosco e quer nos fazer fortes e vitoriosos a cada dia. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Na segunda, eu vou apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos vocês que estarão orando comigo e que vão mandar os seus nomes para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Tem aí na tela 2 números de telefone, um deles é o nosso fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, manda o seu nome para mim. Eu tenho certeza que colocando o seu nome no altar da intercessão, você vai ser ainda mais abençoado. Ah, mas tem outros nomes que você quer colocar? Não tem problema. Faz uma lista de nomes e manda por escrito, vai facilitar. Caso você não tenha o WhatsApp, então liga no fixo, alguém vai te atender em horário de funcionamento da igreja e você poderá colocar também o seu nome ou os nomes que você quiser no altar da intercessão. É assim, este programa é voltado para abençoar o povo de Deus. Este programa é voltado para levar as pessoas a ser participante da obra de Deus aqui na terra, a ser participante das promessas divinas. Por isso, nós estamos com muito esforço todos os dias. E peço a você que ainda não contribui com o programa para vir contribuir. Eu quero, inclusive, expandir o programa, mas está me faltando os recursos. Então, se você ainda não é um evangelista associado, venha ser. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, por escrito, ou então liga no fixo e diz, eu quero contribuir com o programa. Alguém vai procurar você, vai ligar para você e acertar os detalhes e você passa a ser um associado do Falando ao Coração para juntos levarmos a palavra de Deus a muitas vidas e a muitos corações pelo mundo afora. Quero orar neste instante a primeira oração do programa. Quero orar apresentando você, evangelista associado, diante de Deus. Oremos, Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu apresento todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. E peço a recompensa do Senhor na vida de todos eles, abençoando, fortalecendo, renovando, dando saúde, alegria, prosperidade e vitória. Pai, sê com todas estas pessoas. Desperta aqueles que ainda não contribuem, Pai, para que também venham contribuir. Eu quero entrar em outras televisões, quero expandir esta obra pelo Brasil afora e dependo das contribuições dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus eu declaro todos abençoados e recompensados por Ti de maneira poderosa e de maneira especial. Amém. Quero convidar você para neste domingo estar conosco aqui na Betel. Tenho 2 cultos esperando por você no domingo próximo, às 10 da manhã e às 7 da noite. E estará conosco um pastor do Rio de Janeiro, lá da igreja do pastor Silas Malafaia, que vai ser uma bênção. O pastor Joaquim estará ministrando tanto pela manhã e à noite, e eu conto com a sua presença. Vem estar conosco e seja ricamente e poderosamente abençoado por Deus. Deus vai fazer uma grande obra neste domingo aqui na Betel. E você não pode ficar fora. Estou aqui procurando o nome dele, porque me falhou agora a memória. Mas eu vou achar aqui, ó. Não é Joaquim, não. É Armando Carvalho, não é nada a ver. Então, pastor Armando Carvalho é pastor de uma grande igreja lá no Rio de Janeiro, pastoreado lá do ministério do pastor Silas Malafaia, e o Armando de Carvalho estará conosco no próximo domingo, tanto no culto das 10 da manhã, como no culto das 7 da noite. Espero você para vivermos momentos intensos e preciosos neste domingo aqui na Betel. Fica no setor Bueno, na T3 com a T8. Venha tranquilo, tem espaço para você estacionar o seu carro, tem espaço para os seus filhos que são ainda crianças, tem espaço para os seus filhos que são adolescentes. É assim, nós procuramos aqui facilitar para que toda a família seja ricamente e poderosamente abençoada por Deus. Quero neste instante meditar com você na palavra de Deus. Quero ler o Salmo 40. Salmo 40 é muito conhecido, né? Ele começa dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui fala de esperar com
paciência. Não é só esperar, é ter paciência para esperar. E nós precisamos desenvolver esta capacidade de ter paciência para saber esperar as coisas que nós sonhamos, que nós projetamos, que nós trabalhamos para alcançar. Porque o próprio Jesus diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Então nós precisamos de aprender a ter paciência. Não é orar pedindo paciência. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, oh Deus, me dá paciência, oh Deus, me dá paciência. Eu sempre digo, nunca peça para Deus paciência. Você precisa desenvolver isso com capacidade sua de controlar seus ímpetos, controlar suas ações e reações principalmente, para que você possa ser alguém que saiba ter paciência. É uma aprendizagem que você precisa desenvolver dentro de si. Por que você não deve orar a Deus pedindo paciência? Porque a Bíblia diz que a paciência é produzida pela tribulação. Vá que Deus, para te dar a experiência de você aprender a ter paciência, manda tribulação para você. Então, se o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, a tribulação produz a paciência. Eu não quero tribulação, mas quero ter paciência. Então, eu não vou pedir para Deus, não. Eu vou desenvolver esse potencial dentro de mim. Eu vou trabalhar para que eu tenha paciência. Então, é um conselho que eu deixo para você. Não peça para Deus para te dar paciência, mas desenvolva esta capacidade. Conta até 10, quando quer gritar, xingar, reclamar, murmurar e assim por diante. Uma outra coisa ligada a isso, para você aprender a ter paciência, é louvar a Deus por tudo. Porque quando você demonstra sua gratidão a Deus, você está louvando a Deus. Olha, maneiras de louvar a Deus, demonstrando gratidão. A gratidão é um hino de louvor a Deus. Quando você canta um hino de louvor a Deus. Agora, se você fica cantando essas músicas de sofrência, de tantas coisas aí, você só vai aumentar o sofrimento na tua vida. E então, é necessário cantar um hino que louva a Deus, que glorifica a Deus, porque você atrai Deus para a tua vida. Porque a própria Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Adorar a Deus. Você adora a Deus reconhecendo a grandeza dele, o poder dele e as maravilhas dele. Mas vamos voltar aqui na questão paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes nós oramos a Deus e queremos resposta imediata. E aí nós precisamos de aprender a lição da paciência, esperar com paciência. Eu vou falar com você sobre um personagem da Bíblia que eu tenho assim uma grande admiração pela maneira dele comportar. Era um jovem nobre. Nobre porque o seu avô foi um homem chamado por Deus e honrado por Deus. Amigo de Deus. E depois o seu pai, ele foi um homem também que teve uma oportunidade de ter um encontro com Deus e viveu uma vida, a partir daquele encontro, transformada por Deus. E ele nasceu num clima onde o pai era um instrumento nas mãos de Deus. E ele, chamado José, foi aquele jovem que, durante um tempo, foi muito perseguido pelos próprios irmãos. Mas ele nunca brigou com os irmãos, ele nunca murmurou. Ele soube esperar com paciência o agir de Deus na vida dele. E um dia esses irmãos resolvem jogá-lo num poço fundo, numa cova, para que ali ele pudesse morrer. Porque eles tinham uma inveja enorme dele, porque a inveja é um inimigo que nós precisamos trabalhar para vencer também, para não tê-la, porque o invejoso é aquele que inveja alguém que é melhor do que ele, inveja alguém que tem mais do que ele tem, inveja alguém que faz mais do que ele faz. Então, ele gostaria de ser melhor e às vezes não consegue. Ele gostaria de ter mais, mas não consegue. Ele gostaria de fazer mais, mas não consegue. Aí começa a ter inveja. Então, nós precisamos de trabalhar, porque cada um tem o seu espaço no mundo. Não invejar ninguém. E trabalhar para que cada um possa realizar o seu sonho, cumprir o seu papel, fazer a sua história, marcar a sua época e deixar um rastro importante de honra durante a sua existência no mundo. Então, esse José
perseguido pelos irmãos, é jogado numa cova. Mas não consta que ele murmurou. Lá dentro da cova ele ficou, talvez, esperando com paciência o momento em que ele pudesse ser liberto. E eles falaram, não, nós vamos deixá-lo aqui, simulou a morte dele, matou um animal lá do campo, pegou sangue, jogou nas vestes dele, mandou para o pai falou, olha, seu filho morreu e agora acabou e tal, e deixou o menino lá. De repente eles disseram, olha, eu penso que nós podemos levar vantagem com esse sumiço do nosso irmão. Está vindo aí um grupo de mercadores, de comerciantes, e eles costumam comprar pessoas para serem escravas. Vamos oferecer esse escravo, José para ser escravo de alguém, vendê-lo? Aí eles foram lá conversar com os mercadores que iam passando. Ó, nós temos um rapaz bom, inteligente, bonitão, forte, e nós queremos vendê-lo para ser escravo seu. Quanto que é o rapaz? O valor, combinaram o valor, traz esse rapaz para a gente. For lá, tirar o menino da cova. Ou seja, quem estava no fundo do poço foi tirado, mas continuou esperando. Aí mostrou o rapaz, eles avaliaram e tal, nós pagamos tanto, e fizeram o negócio e venderam. Então veja, de nobre passa a ser um escravo. Então a vida não está sendo muito favorável para esse José, que é jogado na cova, depois é vendido como escravo, e assim foi levado para a cidade. Lá na cidade, aqueles homens já colocaram uma plaquinha de vende-se naquele novo escravo que eles tinham adquirido e vendeu para um determinado líder que existia lá. E ali ele começou a trabalhar, mas ele não reclamou, não murmurou. Naquela casa onde ele trabalhava como escravo, ele passou a ser mordomo, passou a administrar todos os bens daquela casa, porque era um rapaz inteligente e o homem gostava dele. E aí a mulher deste homem afeiçoou-se de José e tentou seduzi-lo, mas ele escapou, ele não permitiu, ele não concordou de ceder aos caprichos daquela mulher. E ela ficou com raiva dele e denunciou para o seu marido, dizendo que José tentou seduzi-la, que José tentou agarrá-la, José tentou tantas coisas contra ela. E o homem acreditou na esposa e ficou muito bravo e disse, olha, eu te entreguei a casa para administrar, te entreguei os negócios para... Você não poderia ter feito isso? Ele quis explicar, mas o homem não acreditou, porque a mulher criou provas que pareciam evidentes, e aí levou este homem para prisão. Colocou na prisão lá na masmorra. Aí você vai morrer, daí você nunca vai sair. Então, este homem que foi jogado na cova, mas foi tirado pelos irmãos. Foi vendido como escravo e agora, trabalhando como escravo, foi acusado de um crime que não cometeu e foi jogado na prisão. Ou seja, aos olhos humanos poderíamos dizer que seria o fim dele, mas ele continuou esperando com paciência no Deus que ele conhecia, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus do seu bisavô Abraão. E ele dizia, vou esperar no meu Deus. E aí, lá na prisão, ele teve a oportunidade de conviver com outros presos. E um dia, um preso teve um sonho, ele interpretou o sonho. Outro preso teve um sonho, ele interpretou o sonho. E um daqueles presos foi tirado da cadeia, cumpriu a sua pena, voltou para o seu trabalho e foi restabelecido o seu cargo no palácio. E ele voltou a servir ao rei. Mas José falou para ele, ó, quando chegar lá, lembra de mim, conta que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho um bom comportamento, que eu interpretei o seu sonho e tal. Mas o rapaz esqueceu dele, porque quem é beneficiado muitas vezes esquece. E nós precisamos de lembrar do que diz o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Tem gente que busca a Deus, depois esquece. Tem gente que recebe milagre de Deus, depois esquece. Tem gente que pede alguma coisa para Deus e alcança, depois esquece. Tem gente que já serviu a Deus muito tempo, foi muito abençoado, depois esquece. E nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que um dia Jesus morreu na cruz por nós. Nós não podemos esquecer que Jesus ressuscitou para que ele pudesse confirmar a obra dele na nossa vida. Nós não podemos esquecer que precisamos de servir a Deus todos os dias, tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Nós não podemos esquecer que, andando com Jesus no caminho que nos leva a Deus, um dia nós entraremos no céu para descansar eternamente com o Pai. Mas aquele jovem dentro do palácio, esqueceu de José. Até que um dia Deus teve que entrar em ação, porque Deus não falha. Deus está sempre pronto para nos ajudar. E Deus então dá um sonho, permite que Faraó,
o rei do Egito sonhasse. E o homem sonhou que com 5 vacas gordas, 5 vacas magras, 5 espigas granadas, 5 espigas secas. E ele acordou pela manhã perturbado com aquele sono, o sonho. Que possa ser este sonho, ninguém conseguiu interpretar. Todos aqueles que eram encarregados de filosofar, de interpretar, de conselhar o rei, ninguém conseguiu interpretar o sonho. E aquele rapaz servindo o café, servindo as bebidas, servindo a mesa, ouviu as conversas e a preocupação do rei, e aí ele lembrou que quando ele estava na cadeia, alguém interpretou o sonho dele. E ele disse: olha, rei, eu estive na cadeia durante muitos anos, o senhor sabe disso, e quando eu estava lá, tinha um jovem chamado José, preso na mesma sala, na mesma cela, e eu tive um sonho, e ele interpretou o meu sonho, e o meu sonho cumpriu literalmente como ele interpretou. O meu amigo lá teve um sonho, e ele interpretou também, o sonho cumpriu literalmente. E ele falou: então chama este homem. Chamou o general que o mandou para a prisão e disse: tem um José na cadeia? Ele falou: tem. Esse rapaz tentou seduzir minha mulher, eu mandei ele para a cadeia e vou deixá-lo lá até morrer. O faraó disse: eu preciso falar com esse jovem. Como assim? Eu tive um sonho e eu fiquei sabendo que ele interpreta sonho. Traga ele aqui imediatamente. O general teve que ir lá e buscar José. Veja, Deus honrando José. O próprio carrasco que o prendeu, agora está trazendo para falar com o rei. Quando ele chega todo preparado diante do rei, o rei conta o sonho para ele. E ele diz: olha, o seu sonho significa 5 anos de prosperidade e 5 anos de miséria. Tanto as 5 vacas gordas como as 5 vacas magras, tanto as 5 espigas granadas como as 5 espigas magras, significam 5 anos de prosperidade e 5 anos de fome. Aí o rei bateu a mão na cabeça: e o que eu vou fazer para que esse tempo de crise não venha destruir o meu país? Perguntou os economistas que o serviam, perguntou os conselheiros que ele tinha, ninguém tinha uma posição. E ele virou para o jovem e disse: escuta, você teve a interpretação do sonho, então, por favor, o que você me aconselha? Aí o José disse: olha, eu aconselho o senhor a aproveitar os 5 anos de prosperidade, fomentar a agricultura, fomentar a pecuária, fomentar a produção industrial, fomentar o PIB do seu país, para que quando vier a miséria, vocês tenham o que desfrutar deles 5 anos de grande produção. O plano é maravilhoso. E aí, quem vai poder administrar esse plano? Ninguém acreditava naquilo. Você está preocupado com sonho de um carcereiro, sonho de um encarcerado, sonho de um preso. E aí, o rei, não tendo outra solução, perguntou a José: escuta, você poderia ser uma pessoa para administrar essa nova etapa de produção para crescimento da economia do meu país? Ele disse: sim, poderia. Tá bom, então você vai ser. Chamou o general e disse: olha, prepara aquela sala, este homem agora vai ser o primeiro-ministro do Egito. Ninguém vai fazer nada aqui a não ser através da ordem dele. Só eu estarei acima dele, só eu. Todos estarão debaixo do comando dele. O carrasco agora sob o comando de José. É assim que Deus faz. Aquele que te perseguiu vai lá na frente ter que ver o seu sucesso. Lembra daquela canção? Aqueles que zombaram de você, criticaram você, estão vendo você agora sentado à mesa, conforme diz o Salmo 23. Põe uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É assim a vida com Deus. Quando você sabe esperar com paciência, você alcança a bênção de Deus. Portanto, tenha paciência e de buscar a Deus e esperar o momento certo dele agir a seu favor. O José agora começa a administrar e você conhece a história dele. José fez com que a história do Egito fosse diferente, porque naqueles 5 anos de produção, eles criaram armazéns e prepararam tudo. E quando veio a crise, o Egito tornou-se o celeiro do mundo, alimentando o mundo. Pessoas do mundo inteiro, inclusive os parentes de José, os próprios irmãos que o perseguiram, vieram no Egito para comprar alimento. Foi quando José os reconheceu
e mandou que ele trouxesse o pai, e ali começou uma nova etapa de vida para o povo judeu que veio para o Egito. Depois, lá na frente, você vai observar que Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito, que já não era só uma família, eram milhões de pessoas que ali estavam. Mas observa, este José, já próximo à sua morte, ele disse: quando eu morrer, eu quero que os meus ossos sejam preservados, e porque o meu povo vai sair dessa terra, vai voltar para a terra prometida por Deus, e eu quero que os meus ossos não fiquem aqui, mas que sejam levados para a terra prometida. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Moisés levantou, tornou-se o libertador daquele povo, conduziu o povo pelo deserto, e os ossos de José foram transportados por 40 anos no deserto, até chegar na terra que era a terra de Abraão, o seu bisavô, na terra de Isaque, o seu avô, na terra de Jacó, Israel, o seu pai. E ali ele foi sepultado. Veja, quando você sabe esperar em Deus, Deus te honra, Deus abre portas, Deus dá vitória. Seja alguém paciente, seja alguém que saiba esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus tem algo grande, precioso e maravilhoso para fazer em cada vida, que saiba buscá-lo, e buscá-lo com paciência, esperar com paciência, servir a Ele com paciência, sabendo que a recompensa virá, porque é como fazer uma semeadura. O Evangelho é a semente que você lança nos corações, que você lança em terrenos que às vezes são duros, às vezes são espinhosos, às vezes são cheios de pedras, às vezes são terrenos bons. E esses terrenos bons, eles vão dar bons frutos. Então tenha paciência de esperar a semente germinar, florescer, produzir semente e frutificar. É assim a nossa vida. Às vezes, na obra de Deus, nós temos que agir com paciência, porque nem tudo acontece na mesma hora. Vamos orar? Quero ungir aqui a minha mão e rogar a bênção de Deus na vida de cada um. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todos os que oram comigo, apresento todos os nomes que foram enviados para serem colocados diante do Senhor, e peço que a Tua mão esteja estendida agora, tocando cada pessoa, alcançando cada pessoa, que a unção que alegra, a unção que cura, a unção que protege, esteja sobre todos estes Teus filhos e filhas, e que onde eles estiverem, eles sejam ricamente e poderosamente abençoados pelo Senhor. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Vou esperar você para tornar-se um evangelista associado, vou esperar você no domingo aqui para cultuar a Deus conosco, 10 horas da manhã, o primeiro culto, 7 da noite, o segundo culto. Vou esperar você nos próximos programas. Fiquem com Deus todos vocês e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.